Também aqui nós queremos agora ir para a segunda parte de nossa exposição, que é mito e logos, ok? Mito e logos. Então, qual foi a ideia, afinal, que o ponto de vista filosófico teve como um destino mais sublime ao ver destes para o conceito de mito? Qual seria? Pesquisando esse tema, esse assunto, o que eu consegui entender, e obviamente ficará diversas nuances fora do meu horizonte de análise, não só devido ao tempo, mas devido também a uma carência de pesquisa maior, ok? Porque, como eu lhes falei, a minha intenção aqui no canal não é trazer cursos, aulas ou, digamos assim, análises de vasto fôlego com tons exaustivos acerca dos elementos essenciais da cosmovisão pagã, mas simplesmente uma análise pontual, consistente, sensata e rica sobre esses pontos, a fim de lhes dar o instrumento analítico, teológico e filosófico para lidarem com esses pontos essenciais e então compreenderem de forma mais hábil, mais robusta e mais, como eu poderia dizer, digamos, segura a cosmovisão pagã, certo? Então eu diria o seguinte, que os filósofos eles procuraram simplesmente não é tanto se desfazer, mas ao menos soterrar os elementos sobre-humanos, os elementos teológicos e os elementos, portanto, sobrenaturais do mito, a favor de um ideal literário novo, com um ineditismo, com um poderio de influência único, com uma estética e uma voz moral imponente e, portanto, singular na história da literatura, e que garantisse aos estudiosos do assunto uma segura e palpável racionalidade filosófica. Eu estou dizendo o seguinte, que o mito agora assume, ou lhe é imposto, um sentido totalmente e permanentemente filosófico. Mas ocorre o seguinte, o mito não é filosofia. O mito é teologia. Então, o mito ele não constitui, em sua natureza semiológica, espiritual, aspectual, de filosofia. Ele é teologia. Então, eu acredito que fica claro de se perceber os elementos importantíssimos e sine qua non que compõem o mito em sua essência primordial. Então, eu diria que aqui, de fato, a filosofia contribui para um certo ceticismo brutal acerca da teologia antiga, certo? Formativa, então, da consciência filosófica, porque houve de fato essa ruptura, né? No mundo grego havia as autoridades, eu diria religiosas, que eram responsáveis diretas pela formação da consciência religiosa e educacional da nação grega, ou dos estados gregos, que eram os sábios, os teólogos e os poetas. E os gregos eles tentaram superar esses três ofícios, simplesmente reunindo-os ou absolvendo-os na categoria de filósofo. Então o filósofo agora daria conta, certo? Justamente em uma investida, eu diria, extremamente temerária e arrogante, desses três ofícios que já antecedia em milênios a consciência filosófica particular que se ergue na cultura grega. Então, isso é um problema, eu diria, de fato, de interesse assim, vital para a compreensão da cultura filosófica. Mas, em nossos dias, existe sim ainda mais um ceticismo todo informado e aguerrido, inegociável, acerca desse tema dominante na cultura do mundo antigo, no interior do Ocidente. Mas, na realidade, se trata aqui, é bom frisar, irmãos, que é um fenômeno universal, mundial, global, certo? E
em nenhum momento aqui nós podemos reduzir o mito a categorias de análise meramente filosófica. Agora, existe uma dimensão filosófica no mito? Obviamente sim. Obviamente sim, porque ao deter a qualidade de teologia da revelação, o desdobramento inicial é que esta é a fonte epistemológica e filosófica da ordem científica. Então, nós não podemos negar isso. Então, é muito bom que fique claro que a minha análise está se detendo aqui, certo? Na ingerência motivacional da filosofia em redefinir a natureza original do conceito de mito. Então, a minha crítica aqui se concentra nesse ponto em específico da intenção dos filósofos, ok? Que de fato realmente trará, eu diria, de forma então insistente e até hoje presente, essa ruptura entre a religião e a filosofia. Então, a partir desse ponto de vista filosófico, muitos historiadores da filosofia, historiadores de outros campos, antropólogos, epistemólogos e etc., irá entender de forma errônea que a filosofia ela é autônoma, não é? Ela é aí detentora do dogma da autonomia do pensamento teórico, para citar aqui um termo doiverdiano de análise filosófica ocidental. E, no entanto, eu acho que isso é extremamente ingênuo, extremamente um non sequitur completo e colossal de entender a filosofia. Porque, de fato, não se tratava disso, certo? Platão, Aristóteles e outros, eles não queriam romper com a religião grega. Eles não queriam romper com a religião grega, mas eles queriam simplesmente fazer aquilo que eu já lhes expliquei aqui, por um motivo exatamente de mudança do horizonte intelectual, por assim dizer. Não é? E essa mudança do horizonte intelectual traria, sim, como trouxe, uma mudança estrutural na sociedade da polis grega do seu tempo, entende? Então, de fato, trouxe essa mudança. Né? E aí, esse antagonismo entre religião e filosofia é um antagonismo totalmente e seriamente errado. Seriamente errado. Porque a filosofia, ela é filha do mito em toda a sua constituição intelectual. Ela é filha do mito. Qualquer um que discorde, qualquer um que objete, qualquer um que ache exagerado, ele tem que lidar com o problema da teologia da revelação. Ele tem que lidar com isso. E mais, ele tem que lidar também com o abismo teleológico presente no polo dialético epistemológico da história da filosofia ocidental, certo? Ou polos, melhor dizendo, que é o racionalismo, o empirismo e o irracionalismo. Então, para ele sustentar essa ideia, certo, de um tipo de desmitologização da consciência filosófica, ele terá que resolver esse problema. Só que nós temos milênios em que esse problema ele não foi resolvido pela filosofia. Ele não foi resolvido assim, não é, a rigor, dentro da potência racional humana. Ou seja, o homem filósofo não pôde superar o problema último da origem, da natureza e dos meios garantidores da obtenção de conhecimento pela mente humana. E esse é o problema. Uma desconsideração estúpida da teologia da revelação. Então, eu acredito que esse ponto ficou bem mais claro agora. Então, iremos aqui para o desfecho do vídeo. E aqui eu anotei, certo, ainda uma questão que ela hoje prepondera, né? Que é esse encerramento do mito numa categoria literária influente, certo? Rica, esteticamente bastante única, mas que se reduz a meras lições de uma moral clássica, que é exatamente realizada em direção ao mito. Então, agora finalmente, qual seria a posição consistente com a cosmovisão cristã em relação ao significado próprio do mito? Eu diria e permaneceria sustentando o seguinte: o mito é uma teologia da revelação somente no exato ponto em que ela deseja falsear e tomar a superioridade da revelação bíblica.
dos documentos do Velho e do Novo Testamento. Então, notem o grau de malignidade, de perigo e de complexidade dessa ideia. A ideia é exatamente essa. Uma teologia da revelação rege os destinos históricos, antropológicos e de todos os componentes aspectuais da realidade do mundo, em detrimento a qualquer outra teologia da revelação. E por isso também, essa teologia da revelação, ela é chamada também de teologia primeira, ou teologia primordial, não é? Que se manifesta de forma intracósmica, anterior a tudo, e então reclamando para si o monopólio de todas as tradições religiosas já conhecidas na história humana. Então, esse é um problema aí de vastíssima envergadura teológica e intelectual, que realmente só foi pesquisado e dado as ferramentas de análise corretas por uma pequena parcela de intelectuais, certo? E isso ocorre, em primeiro lugar, desde sempre, nas sociedades secretas, que é outro vídeo aqui que a gente vai trazer no nosso canal para retirarmos essa ideia de sua poça idiotizante do senso comum, ok? Em que é meramente um fenômeno conspiratório, exagerado e sem qualquer raiz ou peso na realidade concreta da história do Ocidente. Então nós iremos tratar disso também. No mais, para encerrar, eu diria que a cosmovisão cristã, ela vai condenar essa ideia de uma teologia da revelação como sendo aí garantidora do teísmo. Não somente porque o paganismo ele é politeísta. Não, porque também há, a rigor, monoteísmos no paganismo, não é? De certa maneira. Por exemplo, se você for olhar para o papel de Zeus, né? Zeus ele é o principal deus do Olimpo. Então nós vemos que existe sim uma intenção monoteísta no paganismo, ok? Mas simplesmente a questão que a cosmovisão cristã nos impõe é simplesmente que os dados mitológicos dessa teologia da revelação não cristã são totalmente inconsistentes e totalmente frágeis para lidar com a realidade do homem. Principalmente se você vai olhar desde um prisma antropológico. Aí, de fato, a situação ela vai tomar proporções de uma absurdidade abismática. Nós pretendemos também tratar, não é, desse ponto da antropologia na cosmovisão pagã, e que, em suma, eu encerraria afirmando o seguinte: qualquer um que queira compreender a cosmovisão pagã sem antes lançar um projeto de formação do alicerce do entendimento da teologia mítica, irá naufragar de uma maneira totalmente irrecuperável, porque não é possível simplesmente compreender a cosmovisão pagã do ponto de vista filosófico. Não é possível simplesmente compreender, mesmo porque os senhores devem atentar para o seguinte: a filosofia grega, ela não é a rigor aquilo que ela afirma, certo? É uma busca pela sabedoria, senão que é a busca por um tipo de sabedoria, um tipo específico de sabedoria. O que coloca essa filosofia grega em contraposição a outros impulsos filosóficos anteriores a esta própria filosofia, ok? Também é um outro assunto, mas que seria exatamente isso, meus irmãos, que eu gostaria de deixar aqui para os senhores, para que os senhores entendam que não será possível um embate realmente eficaz contra a cosmovisão pagã sem um entendimento abrangente mitológico da cosmovisão pagã. Então muitos gastam aí dezenas de anos brigando meramente com a filosofia. A filosofia não é o problema mais fundamental. Isso daí eu diria que é uma certa superestima idiota e até idólatra acerca da filosofia. Esse não é o problema da cosmovisão pagã. Esse é um problema de vício, de paixão pelo aspecto intelectual da realidade. Mas esse não é o método apologético capaz de lidar com a questão da mitologia no interior da cosmovisão pagã, certo? Então, assim, o próprio desprezo pelo aspecto mitológico da cultura grega e da cultura filosófica é um sintoma, eu diria, de uma esquizofrenia intelectual, cética, temerária, e eu diria também de uma indigência espiritual própria aos nossos tempos. Então,
Não há simplesmente como combater a cosmovisão pagã sem esse entendimento anterior, recuado, crítico do elemento mitológico. Simplesmente não tem como. Simplesmente isso é impossível. Entenda aqui elemento mitológico como a espiritualidade, certo? A espiritualidade pagã. Ela tem as suas raízes formativas essenciais na mitologia. Na mitologia. Claro que isso parece ser bastante arbitrário, bastante supersticioso, né? E bastante exagerado, ok? Mas isso só ocorre desde um ponto de vista contemporâneo da própria mitologia. A mitologia é o aspecto principal, é o aspecto aí, máximo da expressão da civilização antiga. E isso independe da opinião nossa de hoje, não é? Quer dizer, eu não estou embasado aqui no que eu acho. Eu estou embasado aqui em diversos autores que pesquisaram décadas e décadas o aspecto formativo da civilização antiga, ok? Então até o próximo vídeo e que Deus abençoe os irmãos. Eu espero ter sido aí útil, certo? Acerca dessa questão tão, digamos assim, subestimada em nossos tempos.